Bom, recentemente o Conselho Nacional de Justiça realizou um encontro para debater normas gerais que fixem a cobrança de custas judiciais no país. Durante o encontro, membros do CNJ apontaram distorções que devem ser corrigidas nas custas judiciais cobradas em todo o Brasil. Para entender melhor sobre este assunto, eu converso agora com o juiz Dinarte Francisco Machado, que representou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina neste encontro promovido pelo CNJ. Muito obrigada pela participação, pela presença. Bom, eu gostaria que o senhor iniciasse explicando o que são custas judiciais e para que elas servem. Bem, as custas judiciais, elas são as taxas que se cobram, para ingressar com uma ação no Poder Judiciário. São as despesas, da tramitação do feito, do processo, que são cobradas. Elas são destinadas ao Fundo de Reaprechamento da Justiça e servem para que o Tribunal de Justiça compre equipamentos e serviços de informática, construa e mantenha os fóruns, adquira veículos utilitários. E como elas são calculadas e em que momento elas devem ser pagas? Bem, aqui em Santa Catarina existe um sistema misto. É calculada com base no valor que é atribuído à causa pelo autor da ação, conjugada com a participação de cada agente no processo, o chefe de cartório, contadores, entre outros agentes. Essas custas, então, elas são pagas no início da ação, quando se ingressa com a ação, e também por ocasião da interposição do recurso, que a gente chama de preparo. Qual o valor máximo e o mínimo das custas que as custas podem atingir? Até no evento do CNJ foi divulgado que Santa Catarina é um dos 3 estados que cobram o menor valor de custas do país. Santa Catarina, juntamente com o Distrito Federal e São Paulo, cobram as menores custas judiciais do país. Aqui em Santa Catarina, se cobra um mínimo de aproximadamente R$100 e um máximo de até R$3.000. Então, nós estabelecemos aqui limitadores com base na unidade de referência de custas. Então, apesar de ser um percentual sobre o valor da causa, existe um limite mínimo e máximo. Então, uma causa pode ter uns valores muito altos, mas mesmo assim o máximo que se vai pagar de custas são R$3.000. Enquanto nós verificamos que tem estados da federação que cobram R$5.000, R$18.000, chegando a um limite máximo de até R$54.000 em alguns outros estados. Nesse evento também o CNJ divulgou que estados que têm um maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que apresentam uma melhor renda per capita e desenvolvimento econômico e social, cobram menos custas, enquanto que estados que têm um menor IDH acabam cobrando valores muito altos. Por isso esse trabalho do CNJ para tentar criar uma lei federal, sem ferir a autonomia legislativa dos estados, para padronizar essa exigência, esses valores das custas no país. De que forma tenta se padronizar isso, já que existe tanta diferença? O senhor comentou conosco que Santa Catarina é uma das mais baixas e Paraíba, se eu não me engano, é uma das mais altas do país. Como padronizar isso? Existe um projeto de lei federal, pretende-se fixar um limite de percentual sobre o valor da causa, de 6%, e estabelecendo também limites mínimos e máximos de valor de custas. Então, a proposta do CNJ seria no máximo de 6% do valor da causa, conjugado com um mínimo de 18% do salário mínimo, que dá em torno de R$100, é o que Santa Catarina cobra de mínimo, e um máximo de 100 salários mínimos, que dariam R$54.000. O que se verifica muito, Santa Catarina, nós fizemos uma pesquisa já de 2008, que temos em torno de 40% de assistência judiciária, que as pessoas não podem pagar as custas, sem prejuízo do sustento próprio da família, e pedem o benefício. Mas tem estados que isso gira em torno de 70% a 80%. Então, o valor alto de custas faz com que aumente significativamente os pedidos de justiça gratuita. E isso acaba afetando também a arrecadação
né, prejudicando a manutenção desses tribunais. O senhor participou desse encontro promovido pelo CNJ no Paraná. O que a comitiva de Santa Catarina apresentou com relação a custas judiciais? Bem, os tribunais da região sul tiveram reunido também com os representantes da OAB, dos 3 estados, e a nossa contribuição foi no sentido de que, como o parâmetro é o valor da causa, né, existem muitas distorções. Então a legislação ela tem que ser mais específica para que haja uma melhor valoração das causas. Nós temos hoje ações em que são estimativas, então se valora muito por baixo, como no caso das ações de indenização por danos morais, nas ações declaratórias, e que não se cobra daí um valor real, né? Então o valor da causa ele tem que traduzir aquilo que se persegue, o direito ou o bem, né, para representar aquilo que se está buscando. Nós também apresentamos o caso de Santa Catarina na questão da arrecadação das custas ao final. O Tribunal de Santa Catarina centralizou a cobrança de custas finais. Isso melhorou significativamente a arrecadação aqui em Santa Catarina. E o melhor controle na apreciação dos pedidos de justiça gratuita. Então, Santa Catarina, nós, né, apesar de acharmos que existem muitos pedidos, né, mas hoje está num patamar, em termos de percentual, baixo até em relação a outros estados da federação. Santa Catarina também, né, colocou no encontro que procura facilitar a cobrança, o pagamento das custas, disponibilizando, né, no seu site uma forma mais fácil do interessado, a parte ou o advogado, acessando o portal do tribunal, obter rapidamente a guia, né, para o pagamento das custas. Mesmo que haja, né, a lei federal, que é para julho, a definição e o encaminhamento ao Congresso Nacional, a proposta do CNJ, acredito que Santa Catarina não sofrerá grandes alterações, porque já cobramos, né, um dos menores valores de custas do país e o tribunal tem arrecadado bem. O que a gente percebe é que o Estado vem evoluindo com relação a custas judiciais ao longo dos anos. Significativamente. A partir de 2005, né, foi até mudada a lei para que as custas fossem cobradas no início, 100% no início da ação. Então nós tivemos uma arrecadação melhor. E em 2007 se criou a GECOF, a Gerência de Cobrança de Custos Finais. Então o tribunal centralizou aqui no tribunal todo o procedimento de cobrança de custas finais. Isso veio a gerar uma melhor arrecadação pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E esses mecanismos, né, os outros tribunais que participaram do evento ficaram interessados também em adotar. Tá ótimo, muito obrigada pelos esclarecimentos.